Olá, como você tá? Bom, hoje mais um vídeo e o que eu gostaria de abordar aqui é a questão de idolatria. Eu tenho acompanhado o caso do Diddy, né, Sean Combs, e o que se cerca sobre ele é a questão de vários crimes que foram cometidos desde os anos 90 e foram denunciados ali pela sua antiga namorada, Cassandra Ventura, a vulgo Cassie, e isso me mostrou bastante coisa com relação a gente depositar nossa confiança nas pessoas. Eu vejo que tudo aquilo que a gente pensa de alguém, muitas vezes não é um terço daquilo que a gente sabe. E esse caso dele, propriamente, me diz muita coisa, porque sempre foi um cantor e um indivíduo que eu admirei, porque por todo o contexto de vida, obviamente a gente sabe que a pessoa ela tem suas falhas, seus erros e etc, mas nada nos impede de admirar as pessoas pelo que ela representa, independente dos erros e das falhas, porque somos seres humanos e estamos passíveis a errar, a cometer erros, a falhar. E a natureza humana, né, segundo a Bíblia, ela indica que os bons e maus desígnios procedem do coração do homem. Então, tudo que é de bom e tudo que é de ruim vem de nós mesmos. E o ser humano, ele já nasce corrupto por natureza. Embora a criança ela é pura, ao longo do tempo, conforme ela vai tendo maturidade, ela vai entendendo certas coisas da vida e muitas vezes ela se torna uma pessoa corrupta por causa da sua própria natureza. O ser humano ele está sempre inclinado a coisas que irão dar vantagem e nós sabemos disso. E nesse caso do Puff Daddy, é bem emblemático, porque é um cara que é relevante no mundo da música e no mundo empresarial, e também na sociedade, na comunidade negra, ao qual eu faço parte. Então, nós crescemos admirando essas pessoas, nós crescemos tendo-as como exemplo, e depois de muitos anos a gente descobre que essa pessoa, ela era má, né? De fato, ela não era uma pessoa de boa índole, embora na frente das câmeras todo mundo é perfeito, todo mundo não tem falhas, mas na intimidade você acaba enxergando essas coisas. E a gente só vai conhecer as pessoas na intimidade, na rotina, no dia a dia. Porque a gente pode, eu costumo dizer que a gente pode atuar por um tempo, mas nunca a longo prazo, porque em dado momento, em algum momento, a gente mostrará realmente a nossa verdadeira face e quem nós somos. Isso independente de qualquer coisa. E isso está instaurado dentro da política, dentro das empresas, né? Pode observar que você entra num trabalho e aí você acha o máximo, mas conforme você está ali no seu dia a dia, você vai descobrindo que não era tão bom assim quanto as pessoas falavam e quanto você imaginava. E você só descobriu quando você esteve lá, imerso naquele ambiente. A mesma coisa é na nossa vida. Então eu imagino, né, com esse contexto de crimes, com esse contexto de várias coisas de má índole, né, o que essas pessoas foram capazes de fazer. Obviamente, se a gente traçar um paralelo, a gente também tem esses vieses, né? Quantas coisas a gente não fez ou faz ao longo da nossa vida que nos compromete, não é verdade? E eu me incluo também. Eu não sou nada perfeito, muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa cheia de falhas, de erros. Obviamente, nunca fiz nada que abonasse a minha conduta e cometer crimes, mas atitudes, ações e alguns momentos da minha vida eu errei, eu erro até hoje. E muitas vezes eu erro com pessoas que são importantes para mim. Isso é uma triste realidade para nós, mas é a pura verdade. Quando
a gente de repente quer fazer o bem e a gente acaba fazendo o mal. E a gente só vai pensar sobre isso quando as coisas já estão más para nós, né? E isso é uma pena, porque nós poderíamos ter uma vida melhor, poderíamos viver como sociedade de forma mais apurada, e muitas vezes a gente não vive porque nós somos seres humanos, nós temos erros, falhas, e é uma pena. Eu pensei muito, né, sobre esse caso e estou acompanhando, inclusive acho que eu vou até fazer uma série de reações aqui do caso do Puff Daddy, porque é um caso interessante que vai nos mostrar muita coisa, vai nos ensinar muita coisa. Então pessoas que outrora a gente achava que eram relevantes para nós estão nos decepcionando com o seu passado e seu presente, porque são coisas recentes que estão acontecendo aí, então questão de crimes e afins, e eu acredito que muita gente ainda será responsabilizada. Dizem ali os teoristas, né, que o Jay-Z, a Beyoncé, o Usher, o Justin Bieber e tantas outras pessoas estão envolvidas nesses contextos também, e eu acredito que eles serão responsabilizados em algum momento. Então eu acredito que a gente vai ver muita coisa, e muitas vezes a pessoa que você idolatra, muitas vezes a pessoa que você admira é aquela pessoa que mais vai te trazer descontentamento. E isso a gente tem visto, né? Você vê que as pessoas idolatram artistas, idolatram pessoas, e muitas vezes ela coloca toda a sua fé, toda a sua confiança em pessoas que ela nunca viu. Um caso interessante é o caso agora do Gustavo Lima ou da Deolane, pessoas que você não conhece, mas que são admiradas por milhões de pessoas, e muitas vezes tem uma conduta ali que não é boa, tem uma conduta ali que por trás das câmeras prejudica outras pessoas, mas a mídia ela pinta que essas pessoas ali são relevantes. E qual que é a importância que você dá para isso, né? Eu vi pessoas ir na cadeia e defender aquela pessoa, embora não tenha nada comprovado, mas os indícios dizem, né, supostamente que ela lesou muitas pessoas e que ela é envolvida com muitas coisas que não são lícitas, e ainda assim as pessoas continuam a defendendo e sendo favoráveis a ela. Então isso é uma coisa muito triste, porque nós não deveríamos idolatrar ou defender ou qualquer que seja ninguém, a não ser nós mesmos, e ainda assim a gente está passível de errar, ainda assim a gente está passível de falhar. Então o que eu queria trazer nesse vídeo é: nunca idolatre ninguém, nunca tenha um político de estimação, nunca tenha um artista de estimação, nunca tenha ninguém que você fale, essa pessoa eu posso confiar, essa pessoa eu posso admirar, essa pessoa eu posso dedicar e confiar a minha vida, porque no final do dia a única pessoa que importa é você. E isso eu incluo também. Eu tô aqui gravando vídeo pro YouTube, mas eu não sou perfeito, eu não sou o dono da verdade, eu estou apenas compartilhando o que eu penso e as minhas percepções com relação à vida, mas eu também erro, eu também sou falho, eu também sou corrupto, infelizmente. Nós temos que admitir, né? De repente você fala, eu não roubo, eu não mato, não cheiro, não faço isso, mas muitas vezes você engana pessoas, de repente você mente no trabalho, de repente você só nega imposto, de repente você passa troco a menos para as pessoas no seu trabalho e tantas outras, né? De repente você tem dinheiro para pagar a passagem e você pede carona. Tudo isso quer dizer que nós somos passíveis à corrupção, porque a partir do momento que algo não é lícito, algo não é correto, isso abre brecha para corrupção. E segundo relatos da Bíblia, foi isso que a serpente fez com Adão e Eva. Basicamente, ele aguçou a curiosidade daquelas pessoas para que elas se tornassem conhecedoras do bem e do mal. Mas mal sabia elas que aquilo ali daria brecha para que eles se tornassem corruptíveis. Que eles se tornassem corruptos. Obviamente, a gente está trazendo um contexto bíblico aqui, mas em qualquer esfera da vida, se a gente for analisar, a gente vai entender que a gente está passível a tudo isso. Então, quando de repente o chefe falar para falar no telefone que ele não está, isso também é corrupção. A gente está sujeitando aquilo ali
para que a gente tenha um benefício, que é manter o nosso emprego e ter o nosso salário, mas ao custo da gente ser cúmplice de um ato que não é correto. E muitas vezes isso está ligado aos nossos superiores. Na política, a mesma coisa. Então, o caso do Diddy traz isso, né? Que ele era um cara extremamente poderoso, então ele utilizava o seu poder econômico, político, para ameaçar suas vítimas, para coagir suas vítimas. E então a gente sabe que isso traz todo um precedente ali. E esse caso dele é muito para nos ensinar que, cara, beleza, isso aconteceu lá em Hollywood, nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente também tem. Quando a gente olha para a política, né, quando a gente vê os candidatos de São Paulo, que são pessoas nada idôneas, e quando a gente vê também a nossa vida, o nosso vizinho, a gente vai observar que ninguém é puro, ninguém é certo. E isso é uma pena. Eu acredito que se a gente buscar a fundo, a gente vai entender que nós precisamos realmente reconhecer as nossas falhas, os nossos erros e a gente procurar mudar, procurar ser melhor. Todos os dias. Todos os dias. Eu penso nisso todos os dias, né? Como eu posso me tornar mais efetivo, como eu posso me tornar uma pessoa melhor. E isso faz com que eu olhe para esses contextos e eu falo, caramba, se esse contexto está acontecendo lá com essa pessoa que é extremamente relevante, imagina comigo na minha vida pessoal. Então, eu acho que a gente tem que sim se preocupar com essas coisas. Nós temos que estar vigilante às nossas ações e a gente tentar fazer o nosso melhor. Eu sei que em muitos casos a gente vai errar, a gente vai falhar, a gente não vai conseguir muitas vezes, né, se manter ali. Isso é normal. Inclusive, a minha próxima reação vai ser sobre uma música do J. Cole chamada She Knows. E essa música ela traz um paralelo muito grande aí do que está acontecendo com o dele. E ele fala sobre traição, ele fala sobre o vislumbre da, da fama, né? E as coisas que ele tem que fazer e as coisas que ele tem que esconder para que ele se mantenha ali na relevância, onde, como eles dizem, né? No mainstream, como eles dizem. E mas isso na nossa vida é muito aplicável, né? Seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na nossa vida diária, a gente também passa por isso. Muitas vezes a gente tem que esconder certas coisas para que a gente mantenha alguns benefícios e não seja responsabilizados ou prejudicados. Então, tudo isso que acontece numa grande esfera, né, como política, como a indústria do entretenimento ou propriamente no empresariado, isso também acontece no nosso dia a dia. Então, nada é descartado, né? Tudo a gente pode aproveitar e a gente pensa que nunca vai acontecer conosco. E muitas vezes isso pode estar muito mais próximo e até mesmo do nosso lado. Então eu abro essa reflexão para que a gente pense sobre isso, que a gente consiga de fato olhar mais para a nossa vida e esquecer os outros, porque nós somos falhos também, nós somos errantes também. Então não adianta a gente achar que há pessoas piores ou melhores do que não há. Todos nós somos passíveis a estar sujeitos às mesmas coisas. E tem muitas pessoas que não enxergam isso. E aí elas começam a viver no automático e aí a gente vê no que dá. Eu acredito que o Sean Combs nunca pensou que as suas ações poderiam ser responsabilizadas. Inclusive eu vi uma entrevista dele em 1999, onde ele dizia que por causa das festas que ele promovia, por causa das coisas que aconteciam naquelas festas, em algum momento ele seria preso. E ele falou isso há 25 anos atrás. E ele foi preso. Né? Então ele sabia que aquilo que ele praticava, as coisas que ele fazia por trás dos bastidores, onde ninguém estava olhando, em algum momento seria pública e iria o prejudicar. E aos 30 anos ele falou isso, hoje ele tem 55. E agora o cara tá preso. Ele não pode ver sua família, ele não pode ver ninguém. Ele tá num presídio de segurança máxima em sua cidade natal, em seu bairro, Brooklyn. E ele não pode sair.
mesmo sendo um bilionário, mesmo sendo um cara que tem muito dinheiro, muito poder. Então, ninguém está imune. Todos nós estamos passivos a acontecer a mesma coisa. E isso é uma pena, porque outrora eu admirava essa pessoa e hoje eu tenho pena dela, porque ela destruiu a vida de muita gente, ela esteve envolvida em muitos crimes e muitas coisas erradas. E imagina, depois de velho, essa pessoa ela ter que pagar pelos seus erros e muitas vezes até o final da sua vida, ou até mesmo correndo o risco de perder a sua própria vida, seja alguém, né, tirando ou ele mesmo. Então isso é muito preocupante. Então eu tenho esse recado: nunca idolatre ninguém, nunca confie em ninguém 100%. Confie somente em você. Obviamente que tem pessoas que tá na nossa vida, como nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos e etc, mas a gente sabe que o primeiro homicídio ele foi cometido pelo próprio irmão, segundo relatos bíblicos, né? Então isso traz um viés para nós que ninguém está salvo. Independente do contexto onde a gente esteja, nós estamos sujeitos a qualquer coisa. E a oportunidade é que faz o ladrão, né? Então, esse cara ele jamais imaginaria que ele seria responsabilizado por coisas que ele faz há anos. E ele traz em uma entrevista, talvez ele nem se lembre disso que ele falou, mas ele sabia o que ele estava fazendo. Então, ele sabia que em algum momento, quando as pessoas descobrissem, ele seria responsabilizado. E uma vez que ele fez isso, ele estava ciente do que ia acontecer. Então, e nós também. A gente tem que pensar que nós iremos ser responsabilizados por todos os nossos atos, por todas as nossas ações, seja cedo ou tarde. Então, nós temos que estar sempre pensando sobre isso. Como a gente pode ser correto, como a gente pode fazer as coisas da maneira certa, mesmo que a gente talvez não consiga ou que demore, mas que nós sejamos cada vez melhores, pessoas melhores. Eu vou sempre bater nessa tecla, porque nós somos muito falhos, somos errantes e tá tudo bem. O que não tá tudo bem é a gente não querer mudar. O que tá tudo bem é a gente não querer ser uma pessoa melhor. E isso está muito ligado a nosso caráter. E isso fala muito sobre nós, né? Quando a gente sabe de alguma coisa que não está certa, mas a gente continua, a gente permanece ali com comportamentos que não são condizentes com o que é correto, isso fala muito sobre nós. Então, acho que fica a lição: não idolatre ninguém, viva a sua vida, pegue exemplos que sejam bons para você. Obviamente que essas pessoas, por mais errantes que sejam, também são pessoas que nos deixaram coisas boas. Se a gente for pesar na balança, as coisas ruins ficam muito mais pensa na balança, mas também a gente pode usar coisas boas. Então, dessa pessoa aí, do Puff Daddy, eu tiro coisas boas. É um cara que sempre trabalhou, é um cara que antecedeu na sociedade, é um cara articulado, é um cara que fez boas músicas, fez bons produtos que as pessoas consomem até hoje. Então, assim, nem tudo tá perdido. E obviamente que ele tem que pagar pelos crimes que ele fez, mas se ele se arrepender, se ele quiser ser um novo homem, eu acho que tudo é possível. Eu não sou juiz e não sou Deus para julgar ninguém. E a gente pode sim mudar, a gente pode fazer diferente. E essa é a vida. Eu acho que até a gente morrer, nós iremos ter esse dilema na nossa vida. E eu tô aqui para isso. Eu quero aprender, eu quero ser uma pessoa diferente e eu quero fazer as pessoas pensarem sobre isso também. E isso faz com que eu queira sim ser um agente de mudanças, uma pessoa que pensa para frente, uma pessoa que queira mudar. E mesmo sabendo das minhas falhas, dos meus erros, da minha corrupção, eu quero sim ser cada vez mais uma pessoa idônea, uma pessoa melhor para mim mesmo e para as pessoas que se relacionam comigo, seja em qualquer esfera da minha vida. Então, eu acho que é isso. Eu espero que você goste desse vídeo, espero que você possa compartilhar comigo as suas percepções, se você concorda ou não comigo, e trazer alguns exemplos para que a gente possa discutir nos comentários. E se você não me segue, eu convido você a me seguir. E é para isso que eu faço vídeo. É para que eu possa expressar os meus pensamentos, algo que eu poderia fazer num diário, eu faço com vídeos. E
eu penso que eu posso ajudar mais pessoas dessa forma e encontrar de repente pessoas que pensam semelhantes comigo e a gente poder aprender uns com os outros. E a vida é sobre isso. É, a gente vai chegar junto até o último dia. É como diz o Pablo Marçal, tamo junto até depois do fim. Tem um cara que pra mim eu não valorizo como indivíduo, tem algum exemplo pra me dar. Então, esse bordão dele faz todo sentido aqui pro meu contexto e pro meu tema desse vídeo, mas jamais idolatre ninguém. Se você quiser idolatrar alguém, olhe no espelho e idolatre a si mesmo. E se você quiser idolatrar alguém superior, idolatre a Deus. É a única pessoa que acredito que tenha a não corrupção em si, porque é uma pessoa perfeita, é um ser perfeito e nunca irá nos decepcionar. E todas as vezes que a gente precisar de Deus, a gente pode fechar os olhos e falar com Ele e pedir ajuda, que eu acredito que Ele vai nos ouvir e vai nos auxiliar. E se você não acredita em Deus, o que você acredita, o faça também. Porque a gente sabe que para nós estarmos vivos, tem alguém que mantém todo esse ecossistema, todo esse universo. Então a gente não está aqui à toa e que a nossa mensagem ela possa alcançar a todos aqueles que queiram fazer a diferença em algum momento. E é isso, tamo junto e até a próxima.